Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Olá, amigos, boa tarde. Nós estamos dando sequência no Life Academy, Academia da Vida, no nosso módulo Minha Vida, Planejamento de Vida e Desenvolvimento Pessoal. E nós vamos dar sequência hoje ao tema empregabilidade e empreendedorismo. Nós falamos recentemente num dos programas, começamos a citar aqui algumas das 10 profissões que têm mais potencial de oportunidade nessa chamada era pós-digital. E uma dessas 10 profissões que estão em alta hoje é cientista de dados. Cientista de dados. E nós falamos um pouco sobre a oportunidade, a razão por que essa profissão ela está em alta, mas nós queremos ir um pouco mais fundo e em função disso nós trouxemos hoje para participar com a gente um cientista de dados, né? Alguém que atua exatamente nessa área e que vai explanar para a gente um pouco como funciona essa profissão, essa atividade, qual a sua origem, de onde ela veio, quais são as oportunidades, o que é necessário fazer para se preparar para aproveitar ou para se desenvolver nessa carreira. E o nosso convidado hoje, então, é o Felipe Rodrigues. Ele é um dos sócios da BBI Solution, que é uma empresa que atua exatamente na área de tecnologia, de inteligência de mercado. O Felipe tem formação em ciência da computação, pós-formação também, pós-graduação em instrucional design e em gestão de projetos. E daqui a pouco ele vai explicar para a gente um pouco o que é cada uma dessas formações. Boa tarde, Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo hoje pela rádio. É um prazer também falar um pouquinho de empregabilidade aproveitando uma situação econômica nossa que tá favorável, né? Começa a crescer novas oportunidades aí, a gente está querendo sair de uma crise, então é um assunto bem pertinente para a gente ajudar esse pessoal que quer sair da crise, né? Exatamente. Nada como falar de emprego em tempos de desemprego, claro, tá certo? Claro. E de oportunidade de emprego em tempos de desemprego. Felipe, você tem formação em ciência da computação, Isso. Em instrucional design, que é uma carreira que normalmente, uma profissão que normalmente quando você se refere a elas, as pessoas fazem cara de interrogação, né? E também em gestão de projetos. Isso. Eu daqui a pouquinho quero que você explique para os nossos ouvintes essa trajetória sua, mas eu queria que você falasse um pouco primeiro exatamente o que você faz, né? Você atua na BBI Solution. Eu queria que você falasse um pouco o que a BBI Solution faz e como essa empresa, ela de alguma maneira, ela tem o DNA dessa era pós-digital. Isso. Bom, a BBI Solutions, ela nasceu por uma necessidade que o mercado publicitário tem justamente para entender os dados que o próprio mercado produz. Uma breve explicação sobre como funciona esse mercado. Uma empresa que quer anunciar numa televisão, numa rádio, ela contrata uma agência, essa agência ela produz um material, produz um vídeo, produz uma peça que eles chamam, que pode ser um vídeo, uma música quando vai para uma rádio. E depois, essa empresa ela precisa entender qual foi o resultado desse investimento que ela fez nessa publicidade. E isso gera muitos números, porque existem alguns institutos, por exemplo, o Ibope, que medem esses números, e a empresa precisa ler esses dados e entender o que foi, se foi bom esse investimento, se ela precisa investir mais para conseguir chamar a atenção de mais clientes, ou se ela precisa segurar um pouco o investimento, porque talvez seja interessante fazer alguma outra demanda com esse dinheiro. Só para explicar um pouco melhor, né, para a gente voltar aqui, então, veja, assim, nessas medições, a empresa publicou lá o anúncio, né? Isso, exatamente.
veiculou o anúncio na TV tal, na rádio tal, Na Rádio ou no Adore. site tal, e assim por diante. Na verdade, o cliente quer entender quem viu, Qual a realidade da pessoa que qual a tava realidade, Quantos se anos tinha, o que gosta. exato, aham. E para medir a efetividade do seu investimento. exatamente. E para esse anúncio ele gera muitos números, porque o Ibope faz vários cálculos e faz várias interações para chegar numa audiência. E, na verdade, o que o cientista de dados da nossa empresa, no caso, o que a BBI Solution faz, ela lê esses dados do Ibope e transforma isso em pequenos números. Então, ela pega uma massa de dados gigantescas e fala, olha, para o seu comercial que foi veiculado, que passou na televisão às 8 da noite, tinha uma audiência de 65 mil pessoas. Desses 65 mil, 30 mil eram mulheres. Dessas 30 mil mulheres, 15 mil tinham mais de 30 anos. E assim a gente consegue ir enriquecendo o nosso cliente com informações relevantes sobre qual foi o resultado desse comercial para ele. Dessas 15 mil, tantas têm o perfil mais aderente ao seu produto, ou seja, estão mais Exatamente. propensas a comprar o seu produto. Exatamente. Alguns produtos, o objetivo de alguns produtos é alcançar justamente o mercado A, que é o mercado que é o mais rico. Então, a gente começa a entender que talvez investir num programa, numa rádio que tenha menos audiência, mas que a audiência dessa rádio seja uma audiência que exatamente vai comprar o seu produto. Então, esse tipo de informação a gente consegue gerir e consegue criar apresentações, consegue criar uma solução onde o nosso cliente consiga ler e entender aonde ele vai investir melhor o dinheiro dele. Tá, assim, a partir dessa visão, seria possível dizer, por exemplo, que, sei lá, se você tinha uma era de publicidade em que, imagine uma fábrica de roupas, né? Em que a era passada da preocupação publicidade era é aquela que assim, você fazia pequeno, médio e grande. E a preocupação era entregar. Quanto mais um monte entregar, melhor. E acabou, Isso. tá certo? E agora você tem um processo assim que é mais com base de toda essa informação, você faz uma publicidade que é mais uma alfaiataria, assim, mais sob medida para esse, para aquele, para aquele outro. Exatamente. E adicionando um pouquinho mais de informação a esse respeito, a crise que a gente vem vivendo aí nos últimos anos fez com que os anunciantes, ou que as empresas, diminuíssem o dinheiro que elas têm disponível para investir em publicidade. Então, com pouco dinheiro que sobrou para elas investir em publicidade, nada melhor do que ter uma ferramenta que ensine essas empresas a investir o seu dinheiro na melhor publicidade possível, que vai acertar o cliente que realmente vai comprar o produto dele. Então, esse é o objetivo final da ciência de dados aplicado para o mercado publicitário. E hoje, assim, quais são as empresas, o perfil de empresa que utiliza, por exemplo, uma empresa como a BBI? Assim, Hoje temos agências de publicidade, nossos maiores clientes, a maior quantidade de clientes que nós temos são as agências de publicidades, que elas acabam repassando o nosso serviço para os anunciantes, ou seja, para as empresas que contratam essas agências para gerar publicidade. E uma grande quantidade de clientes que são os anunciantes online, que é um mercado que vem crescendo. Para quem conhece um pouco aí como mexer na internet, sabe que tem o Facebook, tem muita publicidade aparecendo, o Instagram tem muita publicidade aparecendo. E então, sites de notícias, sites diversos. Temos grandes portais aí que utilizam essa meio, né, de publicidade, que são aqueles videozinhos, aquelas imagens que aparecem nas laterais dos textos. Então, empresas que são menores, talvez não tenham dinheiro para contratar uma agência de publicidade, utilizam a nossa empresa para justamente fazer toda essa administração online, que é a compra dessa publicidade e a medida de qual foi o resultado do investimento dessa publicidade, quem que ela atingiu. Esse são os nossos principais clientes hoje. Para desenvolver esse trabalho, assim, quais são as ferramentas que são utilizadas? Na verdade, até um pouquinho antes de falar sobre a ferramenta, assim, eu imagino que a gente está falando aqui, quando você está falando assim, de avaliar, sei lá, uma empresa, imaginar aqui uma indústria de automóveis, ou uma indústria de moda que lança produtos para
milhões de pessoas, num país que tem dimensões continentais, mais de 6 mil cidades, 200 milhões de habitantes e tal, uma massa enorme de veículos, né, de rádio, de televisão, de sites e tal. Outdoor, Eu imagino jornal. que a gente está falando aqui de uma massa muito grande de dados, não é? Como é que trabalha todo esse volume de dados, de informação? Olha, só para exemplificar um pouco esse assunto que você está tocando, a gente tem uma das nossas bases onde a gente lê para retirar essas informações é uma base que nós trazemos do instituto chamado Ibope, é um instituto que todo mundo conhece. Uma dessas bases hoje tem mais de 10 bilhões de linhas. Uhum. Então, essas informações, elas tem muita informação. Qualquer dado que você quer retirar de lá consistente demoraria muito tempo. E aí faz todo sentido a gente falar um pouquinho do que o cientista de dados faz. O cientista de dados, ele é responsável por justamente conseguir pescar apenas as informações relevantes e não se perder nesse monte de dados que a gente acaba criando. Uhum. Então, ele precisa ter muito bom senso, ele precisa ter um bom conhecimento lógico e o melhor de tudo, ele precisa entender o mercado que ele está pesquisando. Não adianta nada eu querer contratar Você falou muito bem de uma indústria de roupa e de uma indústria de automóveis. Antes de criar informações sobre essa indústria, eu tenho que entender o que essa indústria precisa e quais são as informações que são relevantes para essa indústria. Com certeza não são as mesmas informações que uma indústria de automóveis está procurando e uma indústria de roupas está procurando. Então, eu acho que o cientista de dados hoje, ele precisa, sim, entender muito de negócio, além, claro, de entender como pescar essas informações num mar de números, num mar de letras que esses dados que são gerados diariamente, seja pela internet ou seja pela audiência aí de rádio e televisão também. Esse volume, essa massa de dados, Uhum. seria o que a gente costuma ouvir chamar de Big Data? Sim, é exatamente isso. O Big Data é uma definição bem genérica que ele acaba englobando toda essa massa de dados que é gerada e muitas vezes ela não é processada, ela não é entendida. Isso é o meu mercado, mas o Big Data ele existe em vários outros mercados e várias outras empresas utilizam esse Big Data como um mar onde ele consegue pescar esses peixinhos que são, na verdade, os objetos de estudo de cada mercado. Uhum. Então, temos algumas áreas aí que tem massa de dados muito maior do que a nossa, que a gente pode até falar um pouco, mas o caso aqui, que é o mercado de publicitário, já é um dos mercados muito grandes, então esse Big Data, realmente, no nosso caso, é um oceano aí de dados. A internet é o melhor ambiente para se obter essas informações, para se construir essas informações? Hoje em dia, as pessoas estão com um comportamento, isso falando de forma global, um comportamento muito relacionado, muito conectado na internet. Então, você ouvinte que está nos ouvindo agora, provavelmente já deve ter checado o seu WhatsApp, já deve ter checado aí a sua caixa de e-mail, já deve ter navegado em alguma das suas redes sociais. Então, ela acaba que está convergendo todos os dados. Todo mundo está fazendo alguma coisa e mexendo também na internet, no meio online. Então, ele acaba sendo, sim, um veículo, acaba sendo uma fonte muito importante de dados nesse mercado pós-digital. Que tipo de informações, sei lá, de repente você pode aí, sem citar o cliente, mas que tipo de informações se coletam e como são utilizadas essas informações? Bom, isso é uma pergunta bem interessante porque ela é pertinente à ciência de dados. A ciência de dados, ela procura justamente você ligar alguns pontos que naturalmente não faria sentido você ligar. Então, uma informação que nós criamos hoje que é muito interessante é o comportamento de um cliente que compra carro. Nós atendemos uma grande marca de automóveis que atua aqui no Brasil e hoje nós criamos uma rede de Big Data que consegue captar
todo o comportamento de um cliente até o momento que ele compra esse carro. Então, se ele foi na concessionária, qual concessionária ele foi, porque ao entrar na concessionária ele acaba tendo que preencher um pré-cadastro. Depois, se esse mesmo cadastro, eventualmente, tem um login lá numa rede social X ou na outra rede social, se essa pessoa ela está pesquisando o carro na internet e o computador dela está logado nesse mesmo e-mail, quais são as outras marcas que esse cliente está procurando, qual é o tempo médio que um cliente demora entre a decisão de comprar o carro até fazer a primeira visita e até efetivamente comprar o carro. Então, a gente tem hoje um comportamento muito bem mapeado de todo o processo de compra de carro, de todas as classes sociais do Brasil para esse cliente. Então, eu consigo confirmar para você que, por exemplo, 10% da classe C que entrar em contato com essa montadora, que for da classe C, 10% vão comprar o carro dessa montadora. Tá, e quando vocês geram todas essas informações, naturalmente a sua empresa não é o usuário final, né? Vocês provêm essa informação para a agência, que cuida da conta dessa montadora, para essa própria montadora. Isso. Que tipo de decisões eles tomam a partir desses dados, de medidas que eles utilizam para aplicar de maneira concreta esses dados? Então, isso faz parte de uma área que, na verdade, o Gerson deve saber muito mais que eu, mas é uma área de definição estratégica da empresa. A cada ciclo, seja lá 6 meses, 1 ano, essas empresas, elas precisam redefinir suas estratégias para alcançar os seus clientes, ou algumas vezes aumentar a carteira de clientes, outras vezes melhorar o seu relacionamento com o cliente. São várias estratégias que existem. Esse tipo de informação que a gente leva faz com que eles entendam pontos fracos nessas estratégias. Então, por exemplo, um ponto fraco que foi encontrado é que muitos desses clientes estavam com dificuldade de entender o que aquele automóvel tinha de opcional, porque o site era meio confuso e eles acabavam comprando outras marcas porque não conseguiam entender toda uma linha de opcionais que essa montadora tinha para oferecer. Então, foi uma melhora que eles fizeram, tanto nos sites, mas também nos veículos e nas comunicações que eles têm, enfim, em toda a publicidade que eles têm, e ajudou na estratégia e melhorou em torno de 3%, 4% a venda geral da marca num prazo muito curto de tempo, que para o prazo do mercado automobilístico, 3 meses. Então, assim, foi uma melhora muito boa. Tá. Então, você percebe que, a gente percebe que hoje gerir um negócio, né? Criar produtos, vender produtos, entregar produtos, envolve muito mais inteligência, tem muito mais detalhe, pequenos detalhes, e aí a informação é a base de todo esse processo. Né? A gente já está conversando aqui há algum tempo, e você percebeu que em nenhum momento a gente ficou falando como funciona, qual que é a parte da matemática, justamente por quê? Porque o cientista de dados ele tem que entender dessa parte, mas essa parte a gente acaba falando que é commodity, porque na verdade o que ele tem que realmente fazer é conseguir converter a massa de dados que é gerada em números que são relevantes para justamente tratar essa estratégia, tratar esses pequenos detalhes. A gente chama isso de pequenas configurações, né? Vem do inglês do fine tuning, né? São pequenas... Sintonia fina. Sintonia fina. Para fazer o seu produto alcançar ali um objetivo um pouco melhor com poucas alterações nessa linha aí. Então, ciência de dados, né, o cientista de dados, BI, né, que é Business Intelligence, a inteligência de negócios, a gente poderia dizer que são profissões e atividades que elas são emergentes e típicas da chamada era pós-digital, não é isso? Isso, exatamente. Muito bom. Então, veja, esse assunto... naturalmente, essa é uma das profissões, é um dos negócios que eclodiu na era pós-digital. Claro. Muito bom. O que a gente gostaria de saber? Primeiro, quais são, o que de fato é essa era pós-digital? Sim. Segundo, quais são os desafios dessa era pós-digital? Para profissionais para essa era pós-digital, quais são as profissões que vão surgir, vão desaparecer na era pós-digital e como estar preparado profissionalmente para enfrentar a era pós-digital. E a primeira pergunta que a gente gostaria que você respondesse é o que é a era pós-digital?
mas não hoje. Amanhã, tá certo? A gente continua a série amanhã falando sobre o que é a era pós-digital. Você vai estar com a gente aqui amanhã? Claro, claro, estamos prontos e muito, muito felizes em falar um pouco sobre essa mudança aí no nosso mercado, no mercado global e também no nosso mercado brasileiro. Muito bom, obrigado, Felipe, por estar com a gente. Ele vai Agradeço. estar novamente amanhã. Obrigado também você, ouvinte, que nos acompanha e segue a programação da Life Academy.